Oi, tudo bem, Ali? Bom dia. Tudo joinha? Oi, seu Nelson, bom dia. Tudo bem? Glória a Deus por mais um dia, né? Que o Senhor abençoe grandemente o nosso dia de hoje. Que a gente possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento dele. Oi, Maria, tudo bom? Bom dia. Arlete, bom dia. Muito friozinho por aí? Aqui tá até confortável, tá 12 graus hoje. Que joia. A Flavinha, oi, Flavinha, tudo bom? Então, vamos lá, né? Vamos continuar a leitura do livro de Isaías e ver o que o Senhor tem para ensinar para nós através dessa palavra no dia de hoje. E ai, meu olho tá ardendo aqui. E é assim que Deus faz, né? Todos os dias ele tem coisas novas para nós, todos os dias. Os judeus, né, eles têm um livro que é o Talmud, que é um comentado da lei, né? Um comentário da lei. Ali eles esmiuçam aquilo que ensina na Torá, que é os cinco primeiros livros da Bíblia que a gente conhece. É a Torá e mais os livros proféticos, mais os livros é, poéticos, tudo isso eles colocam nos rolos lá e é a lei, né? Aquilo que eles pautam a vida inteira, a nação inteira. É muito lindo isso. E ali nesse Talmud fala das culturas deles e eles acreditam, e ali tem escrito que a nossa vida é formada por ciclos, né? Ciclos de 7 dias, ciclos de 21 dias, de 40 dias, de 40 anos. E a gente vê muito esses números na Bíblia, a gente vê muito esses números na palavra. 40 anos e 40 dias, se a gente for ver ali o livro dos reis de Israel, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeiro Samuel, Segundo Samuel, Crônicas, os livros das Crônicas, todos eles falam a respeito dos reis de Israel, né? E se a gente for ver lá, fala assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. E então teve os reis que foram bons, teve os reis que foram maus, e em média, assim, aqueles que foram bons, eles reinaram por 40 anos sobre Israel, né? Então era um ciclo, né, de coisas ali que Deus operava na vida deles. Depois terminava aquele período e começava outro período. E isso é muito interessante se a gente for ver assim, né? Deus ele trabalha na nossa vida no dia a dia, no dia de hoje, no único dia que a gente tem ação sobre ele. E a gente precisa dar o passo que Deus espera que a gente dê no dia de hoje, para que a gente alcance o objetivo que Ele mesmo colocou no nosso coração, porque eu creio que tudo vem do Senhor. Se você tem um sonho aí que persiste dentro de você e que esse sonho não abençoa só a sua vida, mas abençoa a vida de muitas pessoas, porque tudo que Deus faz, Ele faz por todos, né? Dando o que você recebe, então ele te coloca em posições, em situações onde você pode abençoar a vida de outras pessoas. Então esse sonho vem do Senhor. Aí ele direciona os teus caminhos, os teus passos, um dia de cada vez, para que você alcance esse objetivo, alcance esse sonho, né? E chegue mais próximo do propósito que ele tem para você, propósito de vida, que é a somatória de todas as coisas que ele vai colocando ali para você todos os dias. E cada vez que a gente dá o passo na direção certa, a gente se aproxima mais. E quando a gente erra, a gente tem que voltar, né? Tem que converter, tem que ir para outro caminho, e isso acaba atrasando tudo aquilo que Deus tem para você. Então, cada vez que a gente se colocar numa posição e andar de forma mais assertiva, a gente alcança mais rapidamente aquilo que Deus tem para nós, e isso a gente quer, né? É isso que a gente quer. E tudo isso depende da nossa comunhão com o Senhor, do quanto a gente se dispõe nas mãos dele. E se a gente for observar assim na nossa vida, às vezes tem um problema insolúvel que a gente começa enfrentando, e quando dá aquele ciclo ali no final da semana, no sábado é o fechamento da semana, o domingo é o primeiro dia da semana, às vezes ali se resolve, ou resolve um entendimento, ou resolve algo que você precisava saber, você cresce mais um degrau. Começa a observar isso, se você direcionar toda a tua semana, teus dias na vontade do Senhor, naquilo que Ele tem para você, observe como parece que faz um fechamento.
em cada período da vida, em cada semana faz um fechamento daquilo que você estava precisando, né? É muito lindo ver a forma como o Senhor trabalha. E o Espírito Santo, ele dá a graça para nós de conhecer, muitas vezes, né? Não sempre, porque às vezes o ciclo é mais longo e Deus precisa trabalhar ali no silêncio, né? Tem momentos que a gente passa por esse silêncio de Deus, aonde o Senhor deixa a gente fazer as nossas próprias escolhas. Aí ele não vai te dar entendimento sobre o todo, mas você precisa confiar nesses momentos, porque lá na frente você vai ver o fechamento daquilo e o quão grandes coisas você aprendeu nesse período e o quanto você passou de fase, e o quanto aquelas dificuldades que você viu lá atrás já são tão pequenas que já não te atinge mais, né? É lindo demais a gente se deixar, se abandonar nas mãos do Senhor, deixar que Ele cuide de nós, né? Ele tem cuidado de nós. E nesse trecho de Isaías 54 a gente leu muito sobre isso, né? E agora a gente vai continuar ali no versículo 13. No 13 até o 15 fecha esse capítulo 52. Vamos ver se vai ser até aqui que a gente vai ler, ou a gente avança um pouquinho mais, né? Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Esse meu servo, que a Bíblia está falando aqui, ele coloca servo com letra maiúscula, está se referindo ao Messias, ao Filho de Deus, ao enviado de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, para que cumprisse o propósito do Senhor, que era voltar a ter comunhão com a humanidade. Então ele diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Que coisa mais linda! Ele falando das características daquilo que Jesus ia passar. Muitos se pasmaram, ficaram admirados ali à vista dele por conta daquele aspecto que ele estava passando ali, do sofrimento de Jesus, tudo aquilo que ele passou ali na cruz, nenhum outro passou. Não há registro de que os criminosos ali, que a cruz era preparada para os criminosos, foram pregados naquela cruz, sofreram tamanha agonia de humilhação como Jesus sofreu. Então, e aí ele fala ali no 15, né? Assim causará admiração às nações, da mesma forma que ele teve, as pessoas se admiraram por tamanho sofrimento, vão se admirar tamanha exaltação que Deus trouxe por meio de Jesus, né? As nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, né? Não tem o que falar. Isso aconteceu até na crucificação de Jesus. As palavras que ele falava, eles não tinham o que fazer, não havia nada que condenasse a ele. Ele falou assim: a minha vida eu entrego, né? Não é vocês que estão me crucificando, não é vocês que estão me matando, mas eu que estou entregando a minha vida, porque ele estava cumprindo o propósito para o qual ele veio a esse mundo. Ele veio para morrer na cruz, né? Esse era o plano de Deus, que a morte de um justo expiaria o pecado de toda a humanidade. E continuando ali no 15, né? Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Hoje, tudo aquilo que a palavra falava, os profetas falavam, como nós comentamos várias vezes aqui, Isaías falou tantas coisas grandes da parte do Senhor, como a gente pode compartilhar aqui versículo por versículo desse livro, e muitos não entenderam nada daquilo que Isaías estava falando. Isaías estava falando para outros tempos, para outras coisas que ainda iam acontecer, e o povo ainda não estava preparado para crer nessa intensidade daquilo que Isaías estava profetizando. E hoje, quantas vezes Deus fala ao nosso coração e a gente não tem ouvidos para ouvir.
Só que à medida que a gente deixa o Espírito Santo de Deus dentro de nós crescer, ele vai nos ensinando em toda essa verdade. Ele é que vai nos direcionando no caminho que a gente deve andar. Sozinho a gente não consegue nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E quando ele foi para Deus, ele falou que da parte dele viria o Espírito Consolador, que nos guiaria em toda a verdade. E isso se cumpriu. Hoje o Espírito Santo está no meio de nós e ele habita nos corações daqueles a quem permite que ele faça isso. A Bíblia fala, nós já lemos essa semana ainda, lá em Romanos 10, no capítulo 9, fala que se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que ele veio em carne nesse mundo, né? Habitou entre nós para nos resgatar dos pecados, será salvo. Então tudo é pela fé, a gente precisa crer que é verdade tudo aquilo que Deus fez por nós e que Jesus é o nosso Salvador. Ele nos resgatou do domínio do pecado e das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, como fala lá no Evangelho. Nós vivemos no reino de Deus, no reino da luz, e a gente precisa conhecer quais são as diretrizes desse reino, para que a gente viva bem nesse reino, para que a gente possa usufruir tanto dos nossos direitos, quanto dos nossos deveres também para com Deus, como filho de Deus. Nós temos uma posição como filho de Deus e a gente precisa andar segundo essa posição, né? Vou continuar ali no 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? Que Jesus, ainda ele falando a respeito de Jesus, não havia beleza nenhuma nele, não tinha nada nele que chamasse atenção para ele mesmo, como ele falava, né? Eu vim para anunciar o Pai, né? Eu vim para as palavras que o Pai me dá, essa eu anuncio a vocês. E é mesmo Jesus na terra falando as coisas, grandezas do coração de Deus, a gente não compreendeu, a humanidade não compreendeu a missão, a palavra, a mensagem de Jesus, e ele foi morto por conta disso. As pessoas não aceitaram aquilo que ele trazia, não aceitaram a grandeza daquilo que ele trazia, mas ele falou para os discípulos, ele falou assim: o Espírito Santo vai lembrar vocês de todas essas palavras que eu tenho falado e vai guiar vocês e vai direcionar vocês. E hoje, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, nós podemos entender a palavra de Deus, e é só por meio de Jesus Cristo. Você pode, às vezes a gente quer ensinar para alguém, quer falar para alguém as coisas da parte do Senhor e a pessoa não entende, não importa o grau intelectual que ela tenha, se ela não tiver esse coração voltado para o Senhor e dizer sim para Ele: Senhor, sim, entra na minha vida, faz morada em mim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio nisso. Né? Se ela não declara isso no coração dela, a palavra não entra, porque a compreensão da palavra só vem pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala assim, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. A gente só consegue entender a palavra se a gente estiver unido ali no Espírito com Deus, porque são coisas muito além da nossa razão. Elas não passam pelo concreto da nossa mente, elas vão além disso, né? Deus, ele não age no nosso natural, ele age no sobrenatural. E quando o Espírito Santo fala dentro do nosso espírito, ele imprime dentro de nós uma fé que a nossa mente não entende, né? Como eu já citei várias vezes uma frase do pastor Silmar Coelho, ele fala assim que ter fé é dançar uma música que ninguém está ouvindo, né? Você já pensou nisso? Como que é essa imagem? Alguém dançando uma música que só ela está ouvindo, as pessoas vão passar e vão falar: nossa, que louco, né? Olha, tá louco, o que está acontecendo? Ninguém vai entender nada. E assim é andar por fé. Às vezes a gente nem pode contar para as pessoas que estão à nossa volta as coisas que Deus coloca no nosso coração, porque é grande demais até para a nossa própria mente entender. Mas Deus é poderoso para cumprir cada uma delas e levar você em todos esses lugares que Deus falou que você vai.
em fazer tudo isso que ele falou no teu coração, que você vai realizar. Ele é poderoso para fazer. Ainda que as tuas circunstâncias digam que não é possível, não é possível, como que eu vou fazer isso? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Essa foi a palavra do anjo quando Maria perguntou para ele, né? Falou assim, mas como que é possível? Eu nem tenho marido, como é que eu vou ter um filho? Aí ele falou lá, tá? Vou ver se eu acho que, ó. E Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no 32, 37, ele disse, né? Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus nada é impossível. Aquilo que ele te prometeu, ó, em todas as suas promessas, aquilo que ele prometeu, ele é poderoso para cumprir, palavra por palavra, né? Descansa no Senhor, confia nele. Ele se agrada em realizar o desejo do nosso coração. Davi escreveu sobre isso. Deus se alegra em realizar o desejo do nosso coração. Ele te ama, né? E um amor que a gente nem conhece. Um amor que Paulo descreveu lá no livro de Coríntios, né? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, né? Tudo se espera. Um amor que não espera nada em troca. Deus não faz as coisas por nós porque Ele quer algo em troca. Ele faz as coisas por nós porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos escolheu, porque Ele tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas, porque nós somos criatura dele, né? A quem, através do Espírito Santo, Ele chama hoje de filho. Ele não nos chama mais de servo, nem de amigo, como Jesus falou, nem de discípulos ali, mas de amigos, como Jesus falou. Eu chamo vocês de amigos, porque aos amigos é dado a entender as profundezas das coisas de Deus. Só os amigos você compartilha as coisas mais profundas, né? E Deus nos chama de amigo, e Ele compartilha com a gente as coisas do alto, as coisas mais profundas. Ali, ele ainda falando a respeito do Messias, no 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso, né? Esse capítulo 53 aqui, ele é doloroso assim, ao nosso coração, né? Ele falando do quanto que aprove ao Senhor que o Messias padecesse na terra, o quanto Jesus sofreu na terra para que a gente pudesse ser livre, né? Ele se fez escravo dos homens para que a gente pudesse ser livre. Ele sofreu ali toda a consequência daquilo que ele nem tinha feito, né? Ele não tinha nenhum crime havia sobre ele, mas ele sofreu e foi como uma ovelha muda ali para o matador, né? Não reclamou de nada porque ele sabia que aquela era a missão dele. Quando ele subiu no monte lá, é a última vez que ele subiu para orar, e ele falou para os discípulos ficarem ali vigiando, né? E eles dormiram. E ele via lá e falava: oh, vocês não conseguem ficar um pouquinho acordados? Vigiem aí comigo. E naquele dia ele sofreu tanta agonia vendo o que Deus ia fazer, o que ele ia ter que passar, que a Bíblia narra que ele suou lágrimas, ele suou sangue, veio água e suor e sangue nos poros dele, tamanha agonia que ele sofreu vendo todo o sofrimento que ele ia passar. E ele ainda falou para Deus, ó, Senhor, se for possível, né, tira de mim esse cálice, eu não quero beber isso, não quero viver isso, porém seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se deixou Deus fazer aquilo que tivesse que fazer, ele ia passar por aquilo que tivesse que passar, para que a vontade de Deus se cumprisse, né? Ele venceu todas essas coisas, e hoje ele está assentado à direita do Pai. Ele disse assim que ele estava na glória, ele tinha uma glória com Deus. Deus enviou ele à terra para ele cumprir essa missão, e depois tudo aquilo foi restituído para ele de novo. Ele está de novo com Deus, né?
E Jesus falava a respeito disso com os discípulos, explicava, muitos não compreendiam ainda, o Espírito Santo não estava ali dentro deles para eles entenderem na profundidade da palavra que Deus estava falando para eles. Nossa, hoje tá com minha garganta irritada, acordei assim. Mas a hora que Jesus foi ao céu, ele falou assim, olha, falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Ele não enviou eles para irem para o mundo, para anunciar o evangelho, antes que eles esperem um pouquinho, fiquem aqui, até que do alto vocês recebam o poder, né? E esse Espírito vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei, porque eles não compreendiam. Se a gente for ver as parábolas, tem parábolas assim que é tão simples aos nossos olhos hoje, porque nós temos a graça de Deus de entender por meio do Espírito Santo. Mas eles não tinham isso, o Espírito Santo não estava ainda dentro das pessoas, não habitava dentro das pessoas, ele estava sobre a vida de alguns, em forma de unção, como a gente já falou. O Espírito Santo só pôde habitar dentro do homem depois do sacrifício de Jesus. Então, quando o Espírito Santo desceu ali sobre os apóstolos, lá em Pentecostes, está descrito no livro de Atos, aí a Bíblia conta que foi uma situação extraordinária ali que eles passaram, presenciando a grandeza de Deus, e eles começaram a operar nos dons que o Espírito Santo dava a cada um deles, falavam em outras línguas e profetizavam e pregavam com a autoridade de Deus, e eles lembraram de tudo aquilo que Jesus tinha falado com uma clareza que eles não tinham enquanto eles estavam com Jesus, né? E eles levaram o evangelho para o mundo, a eles que estavam ali vivendo com Jesus e aqueles a quem Deus escolheu no meio do caminho, como foi o caso de Paulo, né? Que ele não andou com Jesus, ele começou a perseguir os cristãos, porque houve uma perseguição muito forte depois que Jesus morreu ali para a igreja, né? E isso fez com que eles se espalhassem, com que eles saíssem daquela zona de conforto onde eles estavam e levassem o evangelho para todas as nações, até mesmo as perseguições era o propósito do Senhor, para que eles não ficassem ali no mesmo lugar, para que hoje eu e você pudesse conhecer a grandeza dessa palavra e se alegrar em Deus, como ele falou ali no 15 que a gente leu, né? Assim causará admiração às nações. Hoje nós podemos nos admirar com tudo aquilo que Jesus fez e crer no nosso coração e receber essa luz que veio ao mundo dentro de nós, guiando os nossos passos, por conta de que pessoas disseram sim para Deus e escolheram viver o propósito dele sobre a terra. Que a gente também possa fazer as nossas escolhas dia após dia e viver a totalidade do propósito que Deus tem para cada um de nós, né? Para que Deus também possa contar conosco para o cumprimento do grande plano que ele tem para a humanidade, de resgatar a vida de todos aqueles que disserem sim para ele, né? De levar, ter uma vida eterna com ele, ter uma vida boa nessa terra também, porque Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus quer que a gente tenha uma vida abundante também aqui, né? E uma vida eterna com ele, depois que a gente cumprir a nossa missão aqui, que a gente possa morrer vazio dos nossos sonhos, né? Como dizia o Miles Monroe, um pregador que ele já morreu há pouco tempo até, e ele falava isso, que a gente tem que viver vazio dos nossos sonhos, a gente tem que viver tudo o que Deus sonhou para nós, né? Não deixar nada lá no cemitério, não enterrar nenhum sonho junto com a gente, mas viver a integridade dele. Isso é possível com ele, né? Ele mesmo efetua tanto o querer dentro de nós quanto o realizar. Da mesma forma que ele coloca esse sonho dentro de nós, ele nos capacita para vivê-lo, para andar segundo essa direção. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua quarta-feira, que você possa realizar também hoje grandes coisas, que Deus direcione cada um dos teus passos, que você possa dizer sim para Ele em todas as coisas que se colocarem diante de você no dia de hoje. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser, né? Estamos aqui de novo às 6h16. Vou deixar a mensagem hoje aqui no Instagram e amanhã essa mensagem vai estar lá no canal, um novo canal, né? Que eu abri e estou colocando as mensagens lá, chama Nossa Natureza, né? Às vezes você coloca lá no YouTube e ainda não aparece, eu não sei porquê,
Mas eu vou pôr o link aqui se você quiser conhecer e se inscrever lá, para ter guardado lá esse registro. Foi essa a minha intenção, né? Tá guardadinho lá. A hora que Deus tocar da gente reouvir alguma coisa, a gente tem como fazer isso, né? Pela graça de Deus, Deus repete, 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 tantas vezes quanto for necessário, até que a gente consiga viver a palavra que Ele fala no nosso coração. Amém? Beijo grande, até amanhã, se Deus quiser.